É um prazer assim imensurável estar aqui, né, com tantos homens e mulheres de Deus, assim, eu fico aqui acompanhando, às vezes eu fico olhando e falei, meu Deus, aonde eu estou, né? Com tantos homens e mulheres de Deus. E ontem eu estava aqui já tarde da noite, assim, repassando tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos hoje. E E eu falei assim, como, que privilégio, né? Poder compartilhar, né? Daquilo que nós aprendemos, que nós vivemos, que nós, né? Buscamos cada dia mais praticar, né? Porque a adoração, ela, ela não é somente música, né? Como foi dito no discipulado que o pastor Fábio Schumacher ministrou, né? Que eu achei incrível a ministração dele, também do pastor anterior a ele, né? Que agora me foge o nome, eu tô muito ruim de nome. E, e Pastor Ney, isso, Pastor Ney Herashi. E assim, eu me sinto assim com tremor e temor ao falar aqui, né, com esses irmãos tão abençoados. Mas vamos lá. A adoração, ela, para mim, ela é muito mais do que muito mais do que música. A adoração, ela é muito mais do que apenas um momento, mas a adoração é uma prática de vida, né? A adoração ela vai muito além daquilo que nós mesmos pensamos. A adoração chega em lugares aonde um livro não vai chegar, aonde talvez uma palavra não vai chegar, aonde talvez assim é, oração não vai chegar. Entendo o que eu estou falando, mas a adoração ela é algo assim que ela é uma arma poderosa, que se nós entendermos de fato o que é a adoração, né, o poder da adoração. Eu quero começar aqui com o texto de João, né? João 4:23, que aquela mulher fala, né? Qual que é o lugar que nós devemos adorar, né? E o Senhor Jesus fala assim que a adoração, ela não é um lugar, mas a adoração é em espírito e em verdade. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, aí sim nós estamos adorando. Irmãos, eu confesso, como músico, como adorador, né, como ministro na casa do Senhor, adorar em espírito e verdade é algo assim que se nós não praticarmos, se nós não tivermos uma continuidade, uma vida mesmo dedicada a isso, nós vamos, nós não conseguimos chegar nesse nível de adorar em espírito e em verdade. Não vai passar de belas canções, né, que vão emocionar as pessoas, que vai tocar o coração das pessoas, mas que no fundo, não vai tocar o coração de Deus, né? O Luiz Hermínio, ele fala uma frase muito interessante, e isso eu tenho todos os dias, eu faço essa pergunta para mim quando eu estou lá ministrando na minha igreja. Eu falo assim, Senhor, será que eu estou aprendendo a fazer culto sem o Senhor? Porque nós somos mestres em fazer culto sem o Senhor, com a bela canção, com canções que comovem, né? Hoje em dia aí na internet tem muita gente falando, né, sobre a música, que é usada a música para tocar o emocional da pessoa. Irmãos, e sinceramente, eles não estão mentindo. Quando eu vejo alguém entrando em discussão sobre amar, essa música aí é para tocar o coração das pessoas, não, eles não estão mentindo. Eu não entro nessa questão porque realmente aprendemos a fazer culto sem a presença do Senhor, com músicas lindas que vão tocar o coração do Senhor, das pessoas, perdão, mas que não tocam o coração do Senhor. E a adoração, quando ela é a adoração verdadeira. É o que eu quero falar nessa manhã. É uma adoração que traz cura, que traz libertação. Como assim, pastor? Cura e libertação? É justamente isso, irmãos. A adoração, ela traz cura e libertação. E eu, como ninguém, sou prova viva disso, do que a adoração traz cura e libertação. A adoração, ela tem o poder de transformar a pessoa de dentro para fora. Quando eu entro no nível de adoração em Deus, no Espírito, ela começa a me mudar, ela começa a me convencer de quem eu sou por dentro. E ela começa a externar para fora aquilo que, sabe, eu preciso de mudanças dentro de mim. A adoração, ela me convence.
ela convence o espírito humano, de que ele precisa mudar. A adoração, irmãos, ela tem um poder tão eficaz. Em Isaías, né, Isaías 6, do capítulo 1 ao 7, relata aquela passagem de Isaías, quando Isaías fala: quem sou eu? Eu não sou um homem digno, né? Aqui Isaías estava tendo aqui uma crise de identidade, uma crise emocional aqui, e o Senhor vem com a brasa, e ele adora, e o Senhor vem com a brasa do altar, né? E toca nos lábios dele. Então, assim, irmãos, a adoração, ela traz cura. Outro texto também, assim, que eu sou, assim, esses dias o pastor Jonas colocou uma caixinha de pergunta, e eu perguntei para ele, assim, qual é a cena que ele queria, gostaria de ver, né? é, Acontecendo. Eu faço essa pergunta direta aqui para o pessoal. Quando você chegar no céu, se você tiver a oportunidade de pedir para Deus, Deus, eu queria ver uma cena, vamos supor que tem um telão bem grandão, que cena que você queria ver? Eu queria ver várias, mas uma das cenas que eu queria ver é as cenas lá de Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos e eles começam a adorar, entoar cânticos de louvor ao Senhor, e as cadeias quebram, as cadeias se abrem, eles são libertos. Mas o mais interessante disso não é eles serem libertos, porque isso para Deus é fácil, né? Agora, o mais interessante disso tudo é o que acontece depois, né? Quando o Paulo e Silas ele é liberto das cadeias ali das prisões, eles ganham o carcereiro, eles batizam o carcereiro, eles, sabe, ali há um mover, como que eu posso dizer, há um avivamento naquele lugar. Através da adoração, houve um avivamento naquele lugar. As pessoas, né, aceitaram Jesus quando o pessoal chegou lá, falou: e agora, o que nós vamos fazer? Aí Paulo e Silas falam assim: "Não, estamos todos aqui, está todo mundo aqui, ali já tinha sido todo mundo batizado." Então, sabe, irmãos, a adoração, ela tem esse poder de trazer, de quebrar cadeias, de romper aonde, às vezes, outras práticas espirituais não vai chegar. A adoração vai chegar, né? Ah, ah, Quando Paulo e Silas, eles adoraram ali, a atmosfera ali daquele lugar, as correntes espirituais, foram além das correntes físicas, as correntes espirituais daquele lugar caíram, né? As pessoas puderam ouvir, conhecer o Senhor. E quando nós começamos a experimentar isso, irmãos, quantas histórias, quantos testemunhos nós já ouvimos, né, assim, de que a adoração ela chega em lugares que parecia que seria impossível, né? Eu gosto muito daquela história, né, dos remadores do último porão, que quando eles estavam ali remando até a morte, né, que eles remavam até a morte ali para os navios poderem andar. Certo momento eles começavam a adorar. E ali não era uma música, porque não tinha condições de cantar uma música, mas eles sussurravam as músicas, né? E, irmãos, dentro dessa história, eu quero falar do que aconteceu comigo. Eu passei por um período da minha vida assim muito difícil, né? Para todos, acho que a maioria conhece a minha história, mas eu passei por uma depressão muito profunda, né? E eu cheguei ao nível mais profundo da depressão, que foi uma tentativa de suicídio. E eu fiquei 22 dias em coma, né? E quando eu acordei, o diabo ele quis destruir a minha mente, destruir aquilo que eu tinha construído durante anos. O diabo quis destruir em alguns dias. Eu lembro que a música, meu pai cuidava de mim ali no hospital, e meu pai colocava a música, e quando eu ouvia a música, eu ouvia outra coisa completamente diferente. Eu não conseguia, ou na minha cabeça, a música não era a música que meu pai estava colocando, eram outras músicas, e eram assim, era a música mais perturbada que você possa imaginar no mundo. E um dia a minha irmã, depois de muitos dias de lutas ali no hospital, já tinha uns 40 dias que eu estava no hospital e o médico não queria me liberar porque eu estava à beira da loucura mesmo. E um dia minha irmã ela teve um entendimento de que a música cantada realmente ela não conseguiria, não teria um poder. Então a minha irmã ela começou a circular a minha cama e ela começou a sussurrar uma música. E quando ela começou a sussurrar uma música, parece que aquilo foi entrando, aquela adoração dela, ela foi entrando dentro do meu coração, ela foi fazendo um efeito dentro do meu coração, e naquele momento ali, irmãos, foi
coisa assim, de minutos, eu fui curado. Mas o curar de uma forma assim que os médicos, eles olhavam assim, eles falavam, não, vamos repetir esse exame, vamos repetir essa tomografia, aconteceu algo aqui, aconteceu algo, e eles perguntavam para minha irmã, perguntavam para meu pai, o que aconteceu aqui, porque ontem, para vocês terem uma ideia, irmãos, eles me perguntavam onde eu estava, eu não sabia nem onde eu estava, cada dia eu estava num lugar diferente, cada dia eu era uma pessoa diferente, e aí no outro dia eu amanheci normal, eu fazia 15 dias que eu não dormia, eu dormi, e aí, quando eu acordei, e quando eu recebi essa cura, irmãos, foi como se fosse uma bomba que batesse no meu peito e ela entrasse dentro de mim, mudasse tudo dentro de mim. Então, assim, hoje eu entendo que a adoração, eu via muita gente falando que a adoração ela curava, que ela trazia libertação, mas quando você vive uma experiência dessa, quando você vive uma experiência do que a adoração pode fazer, né, do que a adoração ela, aonde ela pode chegar, você não consegue mais, sabe? Não que você não use as outras práticas espirituais, são super importantes também, porque não tem como você ser um verdadeiro adorador se você não tem as práticas espirituais, se você não lê a palavra, se você não busca o jejum, se você não ora, não tem como. A adoração inclui tudo isso, né? Eu falo que a adoração é o mais é o que é mais completo, né? Aqui das práticas espirituais. Então, ali naquele momento ali, eu me encontrei curado e todo mundo ficou perguntando e eu tinha só uma resposta dentro de mim: a adoração. A adoração me curou. A adoração me trouxe de volta aquilo que era uma essência que tinha dentro de mim. E para você outro texto também, assim, que eu acho incrível, que a adoração como uma arma espiritual em 2 Crônicas 20, 22, quando o povo começou a louvar a Deus, quando eles começou a buscar a Deus em louvor e adoração, Deus derrotou os inimigos. Às vezes, a luta, irmão, não é no grito, ou ela não é uma luta física, mas ela é uma batalha que nós só vencemos com a adoração, com a oração. Mas aqui falando da adoração, né? Em 2 Crônicas, eu quero ler aqui, em 2 Crônicas 20, no versículo 22, né, fala assim: e quando eles começavam a cantar e a louvar ao Senhor, reparou, preparou e o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe, no monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Sabe, irmãos, eles começaram ali. Então, Paulo e Silas, quando eles começaram a adorar, as correntes caíram. Aqui, o povo de Judá, quando eles estavam nessa guerra, eles começaram a louvar e adorar, e eles venceram a batalha. O Senhor feriu os inimigos. Sabe, irmãos, esses dias tem uma música que está muito no meu coração. Nós não temos vivido dias fáceis, né? Assim, se eu for perguntar aqui, se o pastor Jonas perguntar para cada um vai ter um pedido de oração, cada um vai ter uma demanda, mas eu quero te dizer algo nessa manhã que é muito importante. Irmãos, não existe nada que a adoração não possa romper. Não existe cadeias, não existe correntes que a adoração não possa quebrar. Sabe, irmãos, essa adoração que esses dias nós estamos falando sobre adoração aqui. Pega isso como, pastor, mas eu não sei cantar, né? Tem muita gente que chega e me fala assim, eu não sei cantar, eu não sei nem, mas você sabe sussurrar, você sabe assoviar, você sabe, irmãos, de alguma forma, deixe com que a adoração ela externe, deixa com que a adoração ela saia lá de dentro do seu coração. Eu tenho certeza, irmãos, que você, através da adoração, você vai conquistar aquilo que Deus tem para você. Sabe, irmãos, nós temos vivido aqui em Caldas Novas dias assim tremendos, assim, em respeito, em voltado para a adoração. Por algum motivo, no meio do processo, né, nós estamos aqui vivendo processos grandiosos, assim, ao mesmo tempo, né, o pastor Jonas sempre tem acompanhado, eu sempre tenho falado com ele, eu, além de pastor, tenho também uma empresa, e assim, gerenciar tudo isso não é fácil, né, gerenciar uma empresa, gerenciar família, gerenciar igreja ao mesmo tempo, não é fácil.
mas o Senhor ele tem me dado estratégias, né, sobre passar por tudo isso, adorando. Tem uma música da Eishla, que existe várias versões dela, mas assim, quem compôs ela foi a Eishla, que fala simplesmente te adorar, né? Ela fala assim: os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar, e a minha vida que ela seja para te adorar, sabe? Simplesmente te adorar. Irmãos, a adoração é tão simples, mas é uma arma tão poderosa, sabe? Ela é tão, ao mesmo tempo que ela é tão simples, ela é tão poderosa que a gente não pode dimensionar isso. Quando a palavra do Senhor fala, né, que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, mas ela também é como a voz de um trovão, né? E isso eu sempre fiquei me perguntando, Senhor, por que que a sua voz ela é suave como as águas, mas ela é poderosa como um trovão? E nesses momentos que eu vivi na minha vida, um dia eu pude experimentar, de fato, como é a voz de Deus, né? E a voz de Deus ela é tão suave, né? Assim, nós ouvimos a voz de Deus, mas assim, na minha experiência de ver Jesus assim em um certo momento, quando Jesus fala, é tão suave, mas é tão poderoso, mas é tão poderoso. Irmãos, a adoração, que eu quero, partindo aqui para terminar aqui, o que eu quero dizer, a adoração, ela não é para comover o coração da igreja, sabe? A adoração não é para deixar o coração da igreja quebrantado. A adoração, ela é para trazer nas pessoas uma mudança de vida. É para trazer nas pessoas, é para trazer aonde nós estamos inseridos uma mudança de vida. Sabe, quando nós adoramos, Deus ele vem com o seu poder, com suas com a sua soberania, e ele muda ao nosso redor. Ele muda começando em nós, mas ele vai mudando aquilo que está. E voltando a falar do contexto nosso aqui de igreja local, nós estamos experimentando nos últimos dias assim uma adoração que liberta de fato, irmãos. Às vezes nós começamos a ministrar, tem pessoas ficando possessas, tem pessoas passando mal no meio da ministração de louvor. Não precisa pôr a mão, não precisa fazer nada, irmãos. É uma adoração. Nós estamos ali adorando e de repente você olha, tem um endemoniado, você olha, tem uma pessoa ali passando mal. É uma adoração que está trazendo libertação, que está trazendo cura para o emocional das pessoas, né? É, depois que eu passei por tudo isso, dessa questão do suicídio, muitas pessoas me procuram, muitas pessoas querem saber como eu venci. E eu falo só uma coisa, eu falo assim, irmão, só existe um caminho, a adoração. Só existe um caminho, a adoração. E quantas pessoas chegam em mim e falam assim, qual que é o caminho, Jean? Qual que é o caminho? E eu falo assim, o caminho é a adoração. Mas como? Como que eu faço isso? Eu falei assim, começa da forma mais simples, que é através da música. Começa com a música. Começa a ouvir canções que tocam o seu coração. Canções que falam ao seu coração. E depois começam a viver essas canções, né? É, sabe, irmãos, a palavra diz assim que o nosso primeiro pensamento seja o Senhor. Sabe, quando você acorda de manhã, qual é o seu primeiro pensamento? Porque nós, como pastores, nós como líderes, irmãos, é tanta demanda que nós temos. Eu não estou dizendo só de quem trabalha e tem o ministério, mas estou falando de quem também está só no ministério. Quantas demandas nós temos, irmãos? Quantas coisas chegam através de nós, nós precisamos resolver, né? Às vezes eu até brinco com o pastor Jonatas, né? Eu fui recentemente em Trindade e assim, e eu falei para ele, eu falei assim, meu Deus, como que você consegue gerir tudo isso, né? Essa demanda tão grande. Mas ao mesmo tempo que ele é um exemplo para mim nisso, quando mesmo tempo que ele consegue gerir, ele consegue ter uma vida de adoração, uma vida de oração. Mas por quê? Porque nós temos que entender que nós temos que ser homens e mulheres equilibrados, né? Equilibrados nos nossos afazeres, mas equilibrados também nos nossos momentos de adoração. Sabe, irmãos, e o que eu quero deixar para vocês, que essa adoração não seja também apenas aquela adoração que para os outros verem, sabe? Para o outro achar bonito, ai, que música bonita, como você toca bem, ou, ou nossa, como você fala bem.
mas que a sua adoração ela possa ser olhar para a sua vida e a sua vida exalar esse bom perfume que é a adoração. Então, assim, sabe, irmãos, eu poderia falar aqui de tanta coisa, a adoração é serviço, né? A adoração, dentro dos ministérios ali, a adoração, ela tem tantos ramos, tantas coisas que a gente poderia falar aqui. Mas hoje eu quero falar dessa simplicidade da adoração, dessa adoração que ela realmente, ela cura, que ela traz libertação, que ela traz, sabe, cura para a depressão. Sabe, irmãos, tá falando aqui uma pessoa que realmente passou por tudo isso e está aqui simplesmente porque a adoração ela chegou num lugar aonde a oração não chegou, aonde o jejum não chegou, aonde a leitura da palavra não chegou, mas a adoração chegou. E não foi através da música, foi apenas através de um sussurro, sabe? Ali, e depois, quando você vai prestar atenção nisso, ali, os remadores do Tiburão, quando eles mais sussurravam, mais força eles tinham, mais forças eles tinham, mais Deus se movimentava ali no meio deles, né? Então, irmãos, que a adoração na nossa vida, ela seja, sabe, uma prática de vida, que ela seja diária, né? A adoração que cura, que liberta, ela nasce ali num coração, sabe, um coração quebrantado, num coração que anseia pelas coisas de Deus, sabe? Um coração que busca, sabe, estar voltado, inclinado para as coisas de Deus, né? Não adianta eu querer ser um adorador se o meu coração não está inclinado para as coisas de Deus, se o meu coração não está inclinado para a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha vida hoje, né? Nós temos que ser homens e mulheres assim definidos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe o que que Deus me chamou para fazer? Ali eu vou fazer o meu melhor. Ali eu vou adorar, né? Como Jesus fala para aquela mulher: "Ah, Senhor Jesus, é no monte. Se for pro monte, irmãos, adore no monte. Ah, não, é lá na igreja. Então, é no templo, adore no templo. Mas aonde você for, que a sua vida exale a adoração, que a sua vida seja, sabe, assim, uma vida da prática da adoração, sabe? E você vê em Davi, né? Davi era um homem que fez tanta coisa errada, pagou um alto preço pelo seu pecado. Mas quando Davi, ele estava nos momentos mais difíceis da vida dele, ele começa a adorar o Senhor, a salmodiar, né? Escrever os salmos. E quando ele escreve os salmos ali, você vê ali um coração quebrantado. Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque um coração quebrantado, irmãos, ele conquista Deus, ele traz Deus. Então, uma adoração com quebrantamento, com o coração quebrantado, ela é uma adoração que ela traz eficácia na nossa vida, sabe? Então, irmãos, que eu e você, nós possamos entender que nós, embora nós tenhamos muitas demandas, muitas coisas a fazer, mas nós temos que ter um tempo para que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não só ali na igreja, não só no seu tempo a sós, que, né, não é nenhuma opção para nós aqui, né, que é um grupo que não tem opção de ter tempo a sós. Aqui é um grupo que é obrigação. Então, mas que a adoração ela seja ali, sabe? Eu falo assim que a, além às vezes eu estou trabalhando ali na minha mente, na minha cabeça eu estou ali adorando, às vezes até externando assim também, né? Eu estou ali fazendo um trabalho ali sozinho, eu estou adorando e, irmãos, parece que tudo até flui melhor, né? Às vezes você tá ali, eu tenho uma empresa de detetização e desentupimento, eu falo, Senhor, aqui é só o Senhor para cuidar disso aqui, para me dar uma luz nisso aqui, né? Às vezes você vai fazer um desentupimento ali. Esses dias eu fui fazer um desentupimento, eu falei, meu Deus, entrou um demônio dentro desse cara aqui, que ele não sai daqui de jeito nenhum. E eu comecei ali a adorar, a orar, a falar assim, ô, Senhor, dá uma solução, porque eu tinha feito um processo lá, e se eu não conseguisse resolver o meu processo, eu ia ter que quebrar tudo o comércio do rapaz. E eu comecei ali a adorar, e os meus funcionários nervosos ali, eu falei assim, calma, que o Senhor vai trazer uma solução. E, irmãos, adorando ali, do nada, de repente, resolveu a situação, era algo simples. Então, assim, sabe, irmãos, tem a adoração como uma arma poderosa que você pode usar ela todos os dias, está aí, ó, disponível, né? Um dia o Senhor,
me falou algo muito impressionante, que eu nunca vou esquecer disso. Eu fui no aniversário de uma pessoa muito rica, mas muito rica. E lá tinha uma mesa cheia de uvas, assim, cristalizadas, frutas cristalizadas, doces, uma mesa lindíssima. E eu via que ninguém pegava nada naquela mesa e, assim, tava tudo ali, sabe, servido ali. E aí eu peguei e falei assim, fui bem quietinho assim de cantinho e peguei uma uva que eu acho muito gostosa, aquela uva, hoje não usa mais, mas antigamente, antigamente usava assim, passar açúcar na uva, assim, a uva cristalizada, não sei como é que fala o nome, mas é, e aí eu peguei uma uva daquela. Quando eu peguei a uva, a dona da festa falou assim: Meu Deus, eu pensei que ninguém ia comer da mesa que eu preparei com tanto amor. Aí eu peguei e falei assim: Meu Deus, eu pensei que a mulher ia brigar comigo, né? Porque eu peguei uma uva. E aí o Senhor, naquele momento, falou assim comigo: assim, ó, a minha mesa, ela está posta. Ela está posta. A minha mesa, ela está posta. Mas tem muita gente que, por vergonha, por medo, não come das coisas que estão disponíveis na mesa. Aquela mesa, aí a mulher ficou tão feliz, ela começou a falar. Eu pensei que ninguém ia comer, e depois todo mundo começou a comer, né? Sabe, irmãos, a mesa do Senhor, ela está posta, sabe? Ela está servida, mas não é o Senhor que tem que vir e colocar na nossa boquinha. É você que tem que ir lá e buscar, né? A palavra do Senhor diz assim: buscai os melhores dons com zelo. Sabe? Então, sabe, irmãos, a mesa já está posta. E nos últimos dias, mais do que nunca, a mesa está preparada e posta para que eu e você nós possamos nos deliciar com as coisas de Deus, nos deliciar no melhor que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, e a adoração é o caminho mais próximo que você tem de chegar a Deus. Sabe, a adoração, irmãos, não existe nada mais eficaz para depressão, para doenças emocionais do que a adoração. Isso aqui está falando de uma pessoa que teve uma experiência mais profunda da depressão, mas que a adoração conquistou um lugar dentro de mim que me curou, que me libertou. Sabe, talvez, irmãos, eu não sei o que você está passando. Sabe, assim, eu não sei o que você está passando aí na sua vida, no seu dia a dia, né? Aqui tem várias pessoas, vários homens, várias mulheres, e, e nós homens, agora eu vou falar de nós homens, nós somos mestres em esconder aquilo que nós estamos sentindo de verdade dentro da gente, né? Às vezes nós estamos passando por tempos tão difíceis, mas nós não sabemos chegar, abrir o nosso coração, falar de nós mesmos, expor aquilo que está dentro de nós. Sabe, irmãos? E deixe o seu coração ser quebrantado ao ponto de você conseguir externar aquilo que está dentro de você. Sabe, irmãos? O diabo, ele só está precisando de um pontinho, porque o diabo ele não vai te colocar coisas para você cair fácil. O diabo ele vai armando, né? Ele vai armando situações para você chegar num lugar que você não consegue mais sair de lá. Então, sabe, irmãos, eu quero terminar aqui dizendo isso. A adoração, ela cura, ela liberta e ela é uma arma poderosa que eu e você temos ela disponível para que nós possamos usar nossas demandas, no nosso dia a dia, naquilo que o Senhor tem para que nós possamos cumprir na terra. Então, sabe, irmãos, toma posse dessa arma poderosa, começa a praticar isso. Ah, eu não sei cantar, mas não é sobre música, nós já ouvimos isso aqui. Ah, eu não sei. Não, não é sobre não saber ou ou saber, é sobre ser, é sobre praticar, é sobre uma prática de vida. Amém? Era isso, pastor, que eu queria compartilhar com os irmãos e creio que tomara que tenha sido edificante no seu coração nessa manhã. Amém, irmãos. Glória a Deus. Está à nossa disposição, né? Palavra abençoada. Está na nossa mão. Não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Não é o quanto você sabe, é o quanto nós praticamos, né? E esse exemplo que o pastor Jean fez, o desfecho do fechamento aí, coisa tremenda, né? Tem uma mesa posta, irmão.
irmã, tem uma mesa posta. Tá todo mundo assistindo, sabe que tá lá, mas muitas vezes não faz, não pega, não usufrui. No nome de Jesus, que essa unção, essa graça, essa sede, essa fome cresça no seu coração. Olha, daqui a alguns dias nós vamos ministrar sobre estratégias para o crescimento da igreja. Nós vamos estar trabalhando alguns temas nesse sentido. Não só um tema, mas mais de um tema. Sabe uma coisa que eu tenho visto, irmãos? É Deus que traz o crescimento. Um planta, outro rega. Mas é Deus que dá o crescimento. A cesta de pão, ela tem que ser levantada para o alto e nós temos que dar graça. Mas quem multiplica é o Senhor. Pastor, o que que o senhor está querendo dizer? A mesa está posta. Se você não for pegar, você nunca vai experimentar aquilo que Deus preparou para você. E todos os movimentos que eu tenho estudado, que a igreja cresceu, avançou, prosperou, envolve uma coisa: presença de Deus. Nas Ilhas Fiji, presença de Deus. Nas Ilhas Hébridas, presença de Deus. Na Inglaterra, presença de Deus. Todos os avivamentos que houveram, presença de Deus. A igreja metodista começou nos fundos da faculdade de Harvard, com John Wesley. Terminou, irmãos, um grupo que orava, buscava e pregava. Terminou com 11 milhões de membros. 11 milhões de membros. Então, o que você tem recebido nesses dias? Você precisa revitalizar a sua vida e o seu ministério, a igreja que Deus confiou na sua mão, para orar mais, jejuar mais e agora levar esse povo a uma adoração profunda. É tempo de adorar. Que Deus abençoe vocês. Pastor Jean, muito obrigado por ser canal de Deus. Eu quero terminar orando por vocês. Senhor, muito obrigado por essa palavra que foi ministrada, por essa unção que está sendo liberada sobre nós, Senhor, semana após semana. É muito mais do que conhecimento, ainda que tem conhecimento, tem rema, tem revelação, mas há uma unção. No partir do pão, há uma unção. Que essa unção, Senhor, toque cada pastor, cada pastora, cada família aqui representado. E por detrás dele, a multidão, Senhor, de irmãos e irmãs, Senhor, que bebem dessa fonte, que se alimentam da vida desses irmãos. Deus, que uma unção de adoração, uma adoração que cura, uma adoração que liberta, uma adoração que constrange, uma adoração que convence do pecado. Deus, venha, Senhor, e nos alcance em nome de Jesus. Arrebata o nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vocês, tá bom? Qualquer coisa, chama a gente aí no privado. Um abraço. 6 e 7, todo mundo em Trindade, hein? 6 e 7. Glória a Deus. Fico Amém. com vocês aqui para dar um brado. Amém. Um abraço.